todos vocês do canal YouTube e você que está, por curiosidade, chegou nesse canal. A paz do Senhor a todos vocês. Hoje eu gostaria de falar para vocês acerca do... O tema de hoje é a fidelidade e o zelo na pregação. Então, começando no capítulo 4 de 2 Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo teu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É sobre isso que eu quero falar com todos vocês hoje. É sobre o que tem acontecido nas igrejas ditas cristãs, evangélicas hoje. Hoje, como está dizendo essa palavra aqui, essa profecia, essa palavra está se cumprindo nas igrejas. Estão se recusando a dar ouvido à verdade e se entregando a fábulas. O povo está como que sentindo coceira nos ouvidos. Está sentindo coceira a ponto de recusar a verdade e dar ouvido à fábula, o que agrada aos ouvidos. Então nós estamos passando uma época muito crítica da igreja, uma época muito perigosa. Continuando aqui no texto. Tu, porém, se sofre em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui cumprindo cabalmente o nosso ministério. Quer agrade a uns, quer não agrade. Então nós estamos fazendo o que Deus mandou, que Jesus mandou. Cumprindo o nosso ministério. Sem importar se está agradando ou desagradando. A gente agradando a Deus é o que importa. Então eu queria que vocês abrissem agora a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, voltando um pouquinho aqui. Capítulo 4. Quero falar para vocês sobre a apostasia dos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias... o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, veja bem o que nós estamos vivendo. A apostasia dos últimos dias. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Isso eu queria falar particularmente sobre um ensino que está... uma prática, um ensino, um costume que está se difundindo em várias igrejas, o famigerado cair pelo poder de Deus. Então, estão deturpando a palavra de Deus, estão corrompendo a palavra, botando doutrinas de demônio no altar de Deus, como se fosse o próprio Espírito Santo. E ai daquele que segue tais ensinamentos. Isso não é bíblico, gente. Cuidado. Cuidado com essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos. Vocês estão seguindo a demônios e não ao Espírito Santo. E além do mais, quem segue essa prática, como diz a palavra de Deus mesmo, todo pecado é perdoado, mas aquele que pecar contra o Espírito, aquele que blasfemar contra o Espírito, isso não tem perdão. E o que tem acontecido é isso, estão chamando demônios de Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Cuidado. Eu quero alertar você que entrou agora numa igreja evangélica, é novo convertido, né? E entrou numa dessas igrejas, você está achando que está no lugar certo. Tome cuidado. Você está caindo numa armadilha criada por Satanás. Eu alerto o povo, porque o povo é inocente. O povo não tem entendimento. O povo é como diz a Bíblia, são crianças espirituais. Ainda estão no leitinho espiritual. Agora os líderes que fazem tais práticas, esse sim, esse é que nós temos que... Eles têm que ser exortados, ou se eles têm a mente já cauterizada, eles sabem o que eles estão mexendo. Eles sabem
quem eles têm invocado para conseguir esses sinais. Muitas igrejas têm lotado com essas práticas. Você chega lá, tem pessoa caindo no chão, rolando no chão, outras estribuchando, outra chupando o dedo como se fosse um neném em posição fetal. Em parte nenhuma da Bíblia fala que isso é uma doutrina de Deus. O Espírito Santo é mansidão, é longanimidade, é domínio próprio. A partir do momento que você não domina o seu corpo mais, um outro espírito que não é o santo se apoderou de você. Tome cuidado com isso. Você pode perder a sua salvação seguindo tais doutrinas. Mas os líderes desses movimentos, eles sabem quem eles invocam. Eles não estão inocentes nessas práticas. Estão errados e induzindo vocês ao erro. Tome muito cuidado com isso. Eu gostaria que vocês abrissem agora o livro de 2 Pedro para fechar esse assunto, para a gente frisar bem o que a gente tem explicado para vocês. Abram sua Bíblia, sua palavra, no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Aqui diz sobre os falsos mestres, o seu caráter, obras e justo castigo. Quer dizer, os falsos mestres vão ser castigados. Agora não queira também ser castigado junto com eles. Como a palavra de Deus diz mesmo. Sai dela, povo meu. Sai dela. Aqui no capítulo 2 diz, de 2 Pedro. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, ou seja, palavras falsas, palavras só para te enganar, para te ludibriar, para te laçar e depois se derrubar junto com eles. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movido por avareza, repetindo aqui o versículo 3, também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam a qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nodas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, ou seja, enganando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. É isso que a palavra de Deus disse desse povo. Abandonando o reto caminho,
se extraviaram ou se desviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo de sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Olha que perigo se você que está seguindo esse povo, essas práticas libertinas que estão infiltrando sorrateiramente nas igrejas. Olha o que vai acontecer com esse povo. E quem estiver junto vai sofrer as mesmas penas, os mesmos castigos. Continuando aqui no versículo 18. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. De repente a pessoa andou a vida inteira no erro, no pecado, e um dia resolveu aceitar Jesus, viu que era hora de aceitar Jesus. E quando se depara numa dita casa de Deus, cai numa igreja dessa. Coitado dessa pessoa, achando que achou o caminho de Deus, achou o caminho das trevas, o caminho do diabo. Nós estamos vivendo a última hora, os últimos tempos. Aliás, o último tempo. Então todo cuidado é pouco. Clame a Jesus mesmo, com toda a fé, com todo o seu coração. Busque a Jesus, porque o mal está agindo aí. E para quem pensava que o mal ia agir só no mundo, o mal está agindo dentro das igrejas. Muitos apostataram da fé. A palavra dizia que muitos apostatarão, mas já estão apostatando as igrejas, muitas igrejas. Então, igreja que tem que cair pelo poder, regressão, cura interior. Então, repetindo a vocês, aqueles que vivem, essas igrejas que vivem pregando somente profecias e não pregam a palavra verdadeira, genuína palavra de Deus, que vem agradando os seus ouvidos, vem falando que o seu ouvido quer ouvir, coisas que te agradam ao ouvido, cuidado, que o caminho da salvação é estreito, a porta para a salvação é estreita, não é só de rosas que se vive o cristão. A vida do cristão tem rosas, mas também tem espinhos. Mas com Cristo Jesus somos mais que vencedores. Amém? Concluindo aqui no versículo 19, prometendo-os liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Por melhor que eles foram, nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Como com eles aconteceu o que diz o adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Isso você deve pensar que está se referindo só a quem abandonou Jesus. Não. É para quem estava dentro de uma igreja, seguindo a palavra de Deus realmente, a genuína palavra de Deus, e se desviou para uma dessas que prega esses ensinos de demônios. Essa pessoa se afastou de Deus. Deus não derruba ninguém. Deus te levanta. É isso que eu quero que você memorize, fixe isso na sua mente. Deus não derruba, Deus levanta. E se você está seguindo, se você deixou uma igreja, uma denominação que pregava a genuína palavra de Deus e partiu para uma dessas que pregam regressão, cura interior, cair pelo poder, abre os seus olhos, que você pode estar perdendo a sua salvação, ou já perdeu, mas ainda há tempo. Jesus ainda não voltou, mas o tempo está findando. Jesus está voltando. Volte para Ele antes que você não encontre. Você encontre o falso Jesus, o falso Messias que vai governar a terra. Amém? E eu queria, para finalizar, eu queria que vocês abrissem em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15.
eu queria que vocês abrissem nessa palavra, só para frisar o porquê da nossa pregação de hoje. Se eu tenho algum interesse em estar dizendo isso a vocês, se eu tenho algum interesse financeiro, se eu quero me aproveitar de alguma forma de vocês que estão ouvindo aí, que estão me vendo, estão assistindo esse programa. Versículo 15, 2 Coríntios 2, versículo 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Então não adianta, nós somos o perfume de Cristo, para quem é salvo e para quem se perdeu, para quem está salvo e para quem está se perdendo agora, nesse exato momento. Nós vamos sempre exalar o perfume de Cristo. Para os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, os salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, ou seja, vendendo a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém? Então pense nisso, meus queridos irmãos. Você que curioso, que viu essa programação, que viu esse vídeo, tome cuidado. Hoje não é por você entrar dentro de uma igreja dita evangélica que você pode-se dizer que encontrou Jesus, que encontrou o Espírito Santo. Talvez você entrou numa dessas seitas que professam essa falsa doutrina do cair pelo poder, a chamada fanerose. Fanerose. Tome cuidado com isso. Volte o quanto antes para a genuína palavra de Deus. A revelação está aqui. Essa é a revelação que você precisa. Tudo que você precisa saber está escrito nesse livro aqui. A palavra de Deus. Quando você abrir esse livro, se orar a Deus e abrir esse livro e pedir instrução de Deus, Ele vai falar contigo. Ora a Deus e abre esse livro. Medita nele. Que a sua salvação está aqui. Tudo que você precisa saber, todos os procedimentos que você precisa ter, consta nesse livro. Fugiu daqui, não tem nada de Deus. Não tem uma página na Bíblia que sustente essa doutrina de cair pelo poder. A pessoa interpreta até erroneamente, mas biblicamente não tem fundamento nenhum. Apenas para finalizar, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, saiu aqui dessa palavra, que é a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, tudo que é doutrina nova, tudo que é movimento novo, que não consta aqui, que não bate com o que está aqui, está divergindo do que está escrito aqui, não é de Deus, não é palavra de Deus, não é doutrina de Deus. Fuja dela, volte para o primeiro amor, volte para Jesus, e com simplicidade de coração. As coisas de Deus são simples. Não tem nada de mirabolante. Amém? Muito obrigado a todos vocês. E nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao Senhor Jesus, que sem Ele nada seria possível. A minha filha que filmou. E a minha esposa que deu suporte aqui. E o meu filho Kevin, que deu o suporte moral, apoio moral. Ele ficou orando em espírito. Amém? Até a próxima.